todos. Agora é 6h33 da manhã. Hoje é 14 de outubro de 2025, terça-feira, às 7 horas da igreja, dando continuidade a ela. Já foi feita 3 lives, né, gente? Então, eu estou reiniciando a live. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Agora, nesse exato momento, é 6h33 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. E aí a gente vai dar continuidade às 7 horas da igreja, parte 22. Então Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Só esperar um pouco, as pessoas estão chegando aí, para mim já jogar lá, né? Então 6h33 agora. Né? A minha esposa ainda está dormindo, coitadinha. Deixa eu já até virar aqui o Instagram para cá, peraí. Deixa eu virar o Instagram para cá. Aqui, ó. Instagram aqui, deixa eu ver. Nossa, meu rosto, não. É. Aqui. Ó. Então nós vamos voltar aqui, né? Deixa eu virar aqui. Então, bom dia a todo mundo aí, Luiz Pereira. Deus abençoe. E aí a gente vai dar continuidade às 7 horas da igreja. Um bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. E eu vou reiniciar a live aqui das 7 horas da igreja, tá, gente? Porque os... TikTok tá doido, cara. Os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus. E sendo temente a Deus, julgam a si mesmos, para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama essas igrejas de suas igrejas ainda? Que sejam da falsa via. A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito. São cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos 7:7. Em vão, porém, me honram. Ensinam doutrinas que são mandamento de homens, mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Maometano é um maometano. Essa é a sua religião. Não importa como ele viva, porque ele concorda, em teoria, com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão, desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido uma virgem que foi crucificado e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade. De cristãos, porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o dinheiro de negar sua santidade, os da paciência cristã já fizeram isso, como também multidões da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que pregam um evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja, porém
ele não é um crente verdadeiro ou um espiritual. Esse tipo de crente é um crente que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça como o trigo e não deva ser arrancado. Ele é mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a este grupo místico. Por um lado, ele está louvando, e por outro, ele está repreendendo. Ele falhou. O que está correto com o verdadeiro crente? Agora, assista o que a falsa vinha deve fazer-se para ser justificada diante do Senhor. Aquela mulher Jezabel, o apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago 1, 14, 15. Mas cada um é tentado, quanto atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ora, este é um quadro do que está exatamente acontecendo na era das igrejas. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da igreja começou com as simples e pouca notadas obras dos nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina. Da doutrina abraçou o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era passada, para sua própria profetisa, mestra, e assim continua se movendo até encontrar-se no lado de fogo, porque esse é exatamente o lugar onde vai terminar na segunda morte. Agora, tudo o clamor de Deus contra esta quarta era começa-se em sua denúncia desta profetisa Jezabel, para compreender exatamente porque ele a denuncia assim. Teremos que pesquisar sua história na Bíblia, e quando descobrirmos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo neste tempo. A primeira coisa, importa que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão, nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual, como foi a de Ruth, a Moabita. Não, senhor. Essa mulher era filha de Etibal, rei de Sidom. 1 Reis 16, 31, que era o sacerdote de Astarte. Ele ganhara o trono
matando seu predecessor. Félix. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isso certamente nos lembra de Caim. E a maneira como ela se tornou-se parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus ordenou para a admissão gentia, porém ela entrou pelo casamento com Acabe. E o rei das 10 tribos de Israel esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. E assim, esta mulher que estava mergulhada na idolatria não tinha o menor desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Mas, sem dúvida, veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Agora, Israel, as 10 tribos já tinham tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro, porém, ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorador e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa. Nos tempos que erigiu a Astarte, Janus e Baal, Deus do Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. Com isso em mente, temos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. Aqui está. Acabe casou-se com Jezabel e ele o fez como uma manobra política para fortalecer o seu reino e assegurá-lo. É isso exatamente o que a igreja fez quando casou-se sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora desse um ar espiritual. Assim, ora, ninguém pode me convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão que se assemelhava a enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos Cavaleiros do Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Foi ideia do Constantino juntar todos, pagãos cristãos, nominais e verdadeiros cristãos, e por algum tempo parecia que teria êxito, pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra de Deus. Quando eles viram que não podiam, quando eles viram que não podia trazê-los de volta à verdade, foram forçados a se desligar do corpo político. Então, quando o fizeram fora dos chamados de
heréticos e perseguidos, deixe-me dizer aqui o que estamos com a mesma coisa acontecendo. Agora mesmo, todo o povo está se ajuntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapte a cada um, quer seja Ruth, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm seu próprio concílio de Nicéia. Porém, o chamo de concílio ecumênico. E você sabe quem todas essas organizações combate os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro à organização chamada pentecostal. Eu me refiro àqueles que são pentecostais, porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio, porque andam na verdade. Quando Acabe casou-se com Jezabel, por razões políticas, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Você se junta a uma organização e você vende o seu direito de primogenitura. Irmão, porque você quer crer ou não, cada grupo protestante que tem, uma vez saiu e depois voltou, vendeu o seu direito de primogenitura. E quando você vende seu direito de primogenitura, você é exatamente como Saul. Você pode chorar e se arrepender, ou quanto quiser, porém isso não lhe valerá de nada. Há somente uma coisa que você pode fazer, é isso, saia dela, povo meu, e deixe de participar de seus pecados. Agora, se você acha que não estou certo, simplesmente responda a essa única pergunta. Pode alguém vivente me dizer que igreja ou movimento de Deus teve alguma vez um avivamento e voltou depois que entrou na organização e tornou-se uma denominação? Leia a história, você não pode encontrar uma, nem sequer uma. Foi a hora de meia-noite para Israel, quando se ajuntou-se com o mundo e deixou o espírito pelo político. Foi a hora da meia-noite que Nicéia, quando a igreja fez a mesma coisa. É a hora da meia-noite, agora que as igrejas estão se ajuntando. Ora, quando Acabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ela trouxesse o dinheiro do Estado e erigisse duas enormes casas de adoração, a Astartes e a Baal. A que foi erigida para Baal era suficientemente grande para todo Israel vir e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu edifícios à igreja. E levantou altares e imagens e organizou a hierarquia que já estivera tomando forma. Quando Jezabel conseguiu o poder do Estado a apoiá-la, ela impôs ao povo sua religião.
e matou os profetas e sacerdotes de Deus. Tá vendo? Ela matou os profetas e sacerdotes de Deus. Ficou tão ruim que Elias, o mensageiro, para o seu dia, pensou que ele fosse o único que restaurara. Porém, Deus tinha mais 700 que não tinha dobrado os joelhos diante de Baal. E hoje mesmo, lá entre essas denominações de batista, metodista, presbiterianos, etc., há alguns que saíram e voltaram a Deus. Agora, eu quero que vocês saibam que não sou eu. Agora, e nunca fui contra as pessoas e a denominação, o sistema de organização que eu sou contra. Eu tenho que ser contra isso, porque Deus o aborreceu. Aborreceu não, aborrece. Agora, vamos para 1 minuto aqui e repassar o que descobrimos acerca da adoração em Tiatira. Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o Deus Sol, juntamente com o imperador. Ora, esse Apolo era chamado o preventor do mal. Ele desviava o mal das pessoas, ele as abençoava e era um verdadeiro Deus para elas. Presumia-se que ele ensinasse às pessoas. Ele explicava acerca da adoração e ritos do templo, vida após a morte. A maneira como fazia isso era através de uma profetisa que assentava-se em trases, em uma cadeira trípode. Que coisa! Você vê isso? Aqui está essa profetisa, chamada Jezabel, e ela está ensinando o povo. É o seu ensinamento. É enganar os servos de Deus e fazer com que cometam fornicação. Agora, fornicação significa adoração idólatra. É esse o seu significado. Espiritual é uma união ilegal. A união de Acabe e uma união de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Como fornicário acabará no lago do fogo. Deus assim disse. Pois bem, o ensinamento da Igreja Católica, a igreja é feminina, é uma mulher. Nega a palavra de Deus. O Papa, que literalmente é Apolo, uma versão moderna, tem ensinado as pessoas a se ajuntarem aos ídolos. A Igreja Romana tem se tornado agora uma falsa profetisa para o povo, porque ela tem tirado a palavra do Senhor das pessoas e dado suas próprias ideias quanto ao que constituiu o perdão de pecados e o que traz as bênçãos. Não, peraí. É isso mesmo. Traz as bênçãos de Deus. E os sacerdotes negam ao extremos de afirmarem categoricamente que tem poder não somente durante a vida, mas na morte. Eles ensinam de si mesmo que durante a vida
Mas, não, eles ensinam de si mesmo que há um purgatório, porém você não pode encontrar isso na palavra. Eles ensinam que a oração e missas e dinheiro tirarão você do purgatório e o introduzirão no céu. Todo o sistema que está baseado sobre seu ensinamento é falso. Ele se acha sobre o firme fundamento da revelação de Deus em sua palavra, mas acha-se sobre as areias movediças e adolatiças de suas próprias inverdades diabólicas. A igreja passou diretamente da organização para a denominação e daí para o ensinamento falso. Isso é correto. Os católicos romanos não creem que Deus está em sua palavra. Não, Senhor. Se crescem, teriam que se arrepender e retroceder. Mas eles dizem que Deus está em sua igreja. Isso faria a Bíblia a história da Igreja Católica. Isso não é assim. Veja só o que eles disseram com o batismo. Fizeram com o batismo nas águas. Fizeram com que deixasse de ser um batismo cristão e o transformaram num batismo pagão. De títulos, deixe-me lhe contar acerca de uma experiência que tive como um padre católico. Uma moça que eu batizara, em certa ocasião, tornou-se católica. Portanto, o padre queria me entrevistar acerca dela. Ele perguntou que tipo de batismo ela tinha. Eu lhe disse que a batizara no batismo cristão, que era o único tipo que havia, segundo o meu conhecimento. Eu a sepultara nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. O padre comentou comigo que em certa época a Igreja Católica fazia isso. Imediatamente eu lhe perguntei quanto a Igreja Católica fizera isso, porque eu li a história deles e não pude encontrar o que eles diziam. Ele me disse que isso se encontrava na Bíblia e que Jesus organizara a Igreja Católica. Eu lhe perguntei se ele pensava que Pedro fora realmente o primeiro Papa. Ele enfaticamente disse que Pedro fora. Eu lhe perguntei se as missas eram rezadas em latim a fim de garantir que fossem corretas e nunca mudasse. Ele disse que era verdade. Eu lhe disse que achava que eles tinham se desviado muito do que tinha no princípio. Eu o fiz saber que se a Igreja Católica realmente cria no livro de Atos, então eu era um católico antiquado. Ele me disse que a Bíblia era o registro da Igreja Católica e que Deus estava na Igreja. Eu discordei dele, porque Deus está em sua palavra. Veja, Deus verdadeiramente e todo homem mentiroso
seja Deus verdadeiramente verdadeiro e o homem mentiroso. Se você tirar ou acrescentar a esse livro, esse livro de Deus, prometeu que ele fará vir pragas sobre os que acrescentam e tira a sua parte do livro da vida, se eles ousarem substituir dele. Apocalipse 22, 18, 19. Deixe-me simplesmente mostrar como a Igreja Católica Romana crê que Deus está na igreja, em vez da palavra. Eis aqui um extrato do diário do Papa João 23. Minha experiência durante esses 3 anos como Papa, desde que em temor e tremor aceitei esse serviço em pura obediência à vontade do Senhor, transmitida a minha através do Sacro Colégio de Cardeais, em conclave, dá testemunho dessa máxima e é uma comovente e permanente razão para eu ser fiel a ela. Absoluta confiança em Deus, em tudo que diz respeito ao presente e perfeita tranquilidade quanto ao futuro. Este Papa afirma que Deus falou através da Igreja, revelando sua vontade. Quanto falso Deus está em sua palavra. A falsa pela palavra, revelação, sua vontade. Ele também afirmou que depositou absolutamente confiança na palavra de homens. Assim, a obediência com tranquilidade. Isso soa tão bonito, porém é tão falso, exatamente como a perversão no jardim do Éden. Agora, vamos chegar aqui em Apocalipse 17 e ver essas mulheres, a igreja que está vivendo de falsas profecias e não da palavra de Deus. No versículo 1, Deus a chama de grande prostituta, porque ela é prostituta. Porque está em idolatria. Ela tem apanhado as pessoas na mesma coisa. Qual é o remédio para a idolatria? A palavra de Deus. Porque esta mulher é uma prostituta, porque deixou a palavra. Ela, sentada sobre muitas águas, que significa multidões de pessoas, essa certamente tem que ser a falsa igreja, porque a igreja de Deus é pequena. Poucos há que a encontrem. Amém? Note como ela é aos olhos de Deus. Não importa quão maravilhosa ela pareça às pessoas e quão filosófica ouse ela está sordidamente embriagada em suas fornicações. Ora, ela estava embriagada com o sangue dos mártires, exatamente como Jezabel, que matou os profetas
e sacerdotes, e destruiu o povo de Deus, que não se dobrava a Baal. E é exatamente isso que a Igreja Católica fez. Eles mataram os que não se dobraram ao domínio papal, aos que queriam a palavra de Deus. Ao invés das palavras de homens, foram mortos, geralmente através de medos cruéis. Porém, esta igreja que aplicava a morte, ela própria estava morta e não sabia. Não havia vida nela, e jamais quaisquer sinais a seguiram. Tempo para se arrepender. Ainda há tempo para se arrepender. Apocalipse 2:21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Você sabe que esta igreja era realmente mais iníqua do que Acabe. Você sabe que sabe que ele se arrependeu por um tempo. Andou mansamente diante de Deus. Não se pode dizer isso da igreja católica, romana. Não, Senhor. Ela jamais se arrependeu, mas tem obstinadamente destruído todo em qualquer procure ajudá-la a se arrepender. Isso é história. Ora, Deus continuou levantando não somente os mensageiros para cada era, mas levantou algumas maravilhosas ajudantes para esses mensageiros. Ele deu a cada era alguns homens de Deus maravilhosos. E eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de volta a Deus. Deus certamente concedeu a ela oportunidade e ajuda para se arrepender. Então Deus, em cada era, mandou um mensageiro para cada era da igreja, para que ela se arrependesse e para que ela pudesse chegar a Deus. Só que ela não se arrepende. Ela alguma vez se arrependeu e mostrou que o fizera pelos seus frutos? Não, Senhor. Ela nunca o fez e nunca o fará. Ela está embriagada. Ela perdeu seus sentidos nas coisas espirituais. Agora, não fique confuso e comece a pensar que a igreja de Roma se arrependeu de sua matança dos santos, porque ela está tentando unir-se com os protestantes, fazendo com que seus credos se alinhem com os credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada por seus assassinatos em massa. E ela não o fará, tampouco, e não importa quão suave e dócil pareça esse tempo particular, ela ainda se lamentará para matar, porque o assassino faz em seu coração maligno e impenitente.
Sentença decretada contra a prostituição. Apocalipse 2, 22, 23. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as suas igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Porque esta mulher tem filhos, e ela é uma prostituta. Se este é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem que ser queimada como fogo. Como disse a palavra, isto é exatamente verdade. Se é seu fim, por que ela queimará com fogo? Seu fim é o lado de fogo, mas pare e pense a respeito dos filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os homens... Não, peraí. Eu me perdi aqui. É aquela de quem os filhos provem. É evidente que esta mulher teve filhos que saíram dela, porém, fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nenhuma sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo e hoje estão intimamente ligados a esse momento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída. E, graças a Deus, eles não se organizarão de novo, porque conhece a verdade. Esse grupo será a noiva do último dia. Ora, diz aqui que esta prostituta teve filhos. Agora, o que era eles? Eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela. Agora, eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Essa filha casou com Jeorão, filho de Jeosafá. E em 2 Reis 8:18 diz: Jeorão andou no caminho de seu sogro. Ele entrou diretamente na idolatria por meio desse casamento. Ele trouxe Judá, que temia a adoração de Deus, para dentro da idolatria. Isso é exatamente o que todas essas igrejas, filhas, têm feito. Assim como tem salientado para vocês. Elas começaram na verdade. As igrejas começaram na verdade. E casem-se com organizações e deixam a palavra pela tradição, credos, etc. Agora, deixe-me explicar bem isso. Em Hebreus 13:7 diz: obedecei
a vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Agora, ora, um homem, como marido, é o cabeça da mulher. Ele o governa, porém a igreja é uma mulher também. E o seu governante é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradição e credos. Todas elas são adúlteras. Tal mãe, tal filha. Qual era o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, ser duplo. Primeiramente, ele disse: eu a porei numa cama. De acordo com a última parte do versículo 22, será uma cama de tribulação, ou seja, a grande tribulação. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 22, 13. Havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham. Quando subiam ao clamor, veio o esposo. As 5 loucas tiraram, que correram a buscar o azeite, enquanto as 5 virgens, vou tentar ler mais essas duas para encerrar, que vai dar 1 hora, tá? Prudentes, entraram para as bodas. As 5 que ficaram de fora, deixaram para Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui agora, porque eu já fiz 3 lives hoje, sabe? E eu tô cansado também. Eu levantei 4h10 hoje da manhã, né? Amanhã é o dia do casamento meu, né? Vou fazer 10 anos de casado. Mas hoje é considerado também, porque eu casei na igreja, foi hoje, dia 14. Amanhã, dia 15, foi na igreja. Então, Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus, eu vou encerrar a live. Eu já fiz 3 lives hoje. E essa é as 7 eras da igreja, parte 22, continuidade. Se Deus quiser, amanhã eu dou continuidade nas 7 eras da igreja. Eu não vou prolongar muito não, porque eu estou com sono aqui. Então Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar a live. Vem cá, mano. Você quer subir? Sobe. Quer subir? Então eu vou encerrar a live aqui. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus.